Deus os abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio, mais uma vez, poder compartilhar as Sagradas Escrituras, transmitir aqui mais uma porção da Palavra de Deus, meditando nas Escrituras e extrair daqui a revelação que nós precisamos para os dias que nós estamos vivendo. Conto com a compreensão de vocês a respeito de algum barulho aqui externo, fazendo essa transmissão aqui em casa. Então, não tenho controle dos sons que venham a surgir, né, da vizinhança, que liga um som mais alto e etc, né? Barulho de cachorro, de gato, de carro, enfim. Mas que Deus nos ajude aqui, que dê tudo certo, que vocês possam ouvir aí, né, com qualidade e que possam conseguir captar o que, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, eu quero transmitir para vocês. Iniciando a nossa leitura aqui em Atos capítulo 5, esses três versículos de Atos capítulo 5, como está selecionado aqui, verso 11 ao verso 13, se você ler desde o início aqui do capítulo 5, aqui está contando o que aconteceu a respeito de Ananias e Safira, né? Aquele casal que vendeu suas propriedades e foi depositar ali aos pés dos apóstolos, só que tentaram passar eles para trás, né? Numa linguagem mais popular aqui para nós. E claro, como o Espírito Santo estava naquela igreja, aquela igreja era, como nós estamos falando de uma igreja verdadeira, original, aquela era a igreja verdadeira, original, ali o Espírito Santo habitava, então não tinha como enganá-los, né? Não tem como enganar o Espírito Santo. Dessa feita, eles sofreram ali as consequências, como nós sabemos, né? Morreram ali. E aqui no verso 10 foi a Safira que veio depois e acabou morrendo também. Falar dos barulhos, eles já aparecem. Então, irmãos, acontecido isso, veja o que a Bíblia diz. E houve um grande temor em toda a igreja, e em todos os que ouviram estas coisas. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Essa igreja estava unânime, e como nós podemos estar unânimes, né? Através do Espírito Santo, através da revelação da palavra, da revelação de Jesus Cristo, é que nós podemos estar unânimes, unidos. É que pode acontecer essa união, o mesmo propósito, mesmos objetivos, e assim eles estavam. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então havia um temor entre o povo, havia respeito, havia um critério. As pessoas sabiam que não poderiam aproximar desta igreja de qualquer maneira, que não se unia a essa igreja apenas estreitando a mão de companheirismo, apenas tendo seu nome escrito ali no hall de membros, apenas se filiando a esta igreja, a este grupo, porque agora também estamos crendo nessa parte da palavra, agora vamos filiar-se a esse grupo de companheirismo. Não era dessa forma. Dito isso, irmãos, eu vou dar sequência no slide, onde eu parei na semana passada ali, mas aqui eu quero que os irmãos já pensem sobre como gerava
sobre como causava esse temor nas pessoas devido ao que elas viam manifestar nessas pessoas que confessavam, que professavam ser seguidoras de Jesus, que professavam ser a Igreja de Jesus. Trazendo isso para os nossos dias, em que as pessoas estão confessando muito mais, professando muito mais pertencer ao grupo A, ao grupo B, ao grupo C, do que pertencer à Igreja de Jesus, o que está causando de temor nas pessoas? Porque aqui ninguém ousava juntar-se a eles. As pessoas olhavam ali e poderiam concluir que aqueles apóstolos, que aquela igreja estivera com Jesus. Pelas suas ações, pelos resultados, pelos comportamentos que eles tinham. E hoje, o que as pessoas estão concluindo a respeito de nós? Será que tudo que elas podem concluir, será que tudo que elas podem ver é mais um filiado do grupo A, mais um filiado do grupo B? Nada contra essas coisas, né? O congregar com este ou com aquele. Mas será que é só isso que nós conseguimos produzir com nossos ajuntamentos, com nossas igrejas, com nossos grupos? Diante de todo esse evangelho, de toda essa mensagem que nós temos, de todo esse poder que foi dado à igreja, dito pelo profeta e pelo próprio Jesus Cristo, como nós lemos, usando as principais escrituras, Marcos 16, João 14. Será que tudo que nós podemos alcançar com toda essa palavra foi produzir mais um grupo? Será que é só isso? Porque foi o que as denominações conseguiram até então. Aí temos várias ramificações da Batista, várias ramificações da Assembleia, da Quadrangular, e desce daquela. Será que é apenas isso que nós conseguimos produzir? Vivendo nos dias que Deus enviou um profeta, coisa que aconteceu só lá na primeira era, as demais eras foram mensageiros, reformadores. Nós vivemos nos dias em que Deus nos enviou um profeta para restaurar. Isso não está sendo suficiente? Então, que Deus nos ajude. Vamos para aqui uma breve oração. Precioso Deus, eterno Pai, concede-nos graça de aproximar, ó Deus, da Tua palavra com reverência e com fome, com sede, com desejo, Pai, com todo o temor, ó Pai, necessário, com toda a reverência necessária, que possamos atingir, ó Deus, a Tua presença e que o Senhor venha e abra para nós, ó Deus, a Tua palavra, que o Senhor possa partir esse pão para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então continuando aqui no slide, falando da verdadeira igreja, como nós temos meditado sobre isso, e até vou deixar na descrição um link para aqueles que desejarem acessar e assistir um pouco do oposto de uma igreja onde espíritos como comunismo, como anticristo, como esse tipo de coisa tem operado. Então, o oposto disso aqui. Nós temos a verdadeira igreja e temos também a falsa igreja, ou a igreja onde não é o Espírito Santo que tem governado, é outros espíritos. Vou deixar o link ali na descrição para quem desejar. Então vamos começar lendo aqui o profeta dizendo, parágrafo 62 em diante.
Antes que possamos verificar o que este êxodo significa, vou tipificar o êxodo agora. Êxodo, então, com êxodo agora. E observe se não acompanha exatamente isso. Um deles é natural, e as mesmas coisas que ele fez no natural, ele está tipificando novamente, dando um antítipo disto no espiritual, um êxodo espiritual, o antitipo, né? Então, o profeta pegava ali o natural, né, que foi com Israel, lá o primeiro êxodo, então ele usou esse natural para tipificar o espiritual. Foi um êxodo lá com Israel saindo do Egito, foi também um êxodo lá nos dias de Jesus, na primeira vinda, tirando o povo da lei e introduzindo na graça, e estamos também vivendo um terceiro êxodo. Né? Tem a nossa saída para, através desse arrebatamento, sermos introduzidos nas bodas, milênio e enfim. Agora, vejam bem, irmãos, antes de eu continuar aqui essa leitura, eu li ali aquele texto de Atos capítulo 5, aquele momento que a igreja, as pessoas repartiam seus bens, eles comiam juntos, eles estavam desapegando totalmente das coisas naturais e se apegando cada vez mais no reino espiritual, porque, como estamos lendo aqui sobre Êxodo, eles foram despertados, eles foram revelados por Jesus Cristo que seria que eles precisariam de sair de Jerusalém, que eles precisariam de fugir daquele lugar, porque Jesus anunciou uma destruição ali. Como nós temos uma destruição anunciada, um juízo anunciado. A melhor palavra, juízo. Então Jesus anunciou um juízo ali para Jerusalém, claro, devido a toda a rejeição que eles fizeram com o Messias, então foi anunciado o juízo. Eles rejeitaram a graça, a misericórdia, o sacrifício e tudo mais, então viria um juízo ali através de Tito. E nós observamos através do livro de Atos que eles viviam conforme a revelação disso que Jesus tinha dado. Então a vida deles demonstra pelos escritos que nós encontramos que eles realmente creram naquilo que Jesus falou, tanto que você não encontrou nenhum daqueles cristãos lá. Que ficaram lá foram os religiosos. Os cristãos todos escaparam, porque eles creram no que Jesus falou e cumpriram o que Jesus falou. E hoje, claro que nós sabemos que quando nós aproximamos destes textos bíblicos e a mensagem nos mostrando o que é a verdadeira igreja, nós precisamos ter discernimento e atenção que algumas coisas nós não vamos conseguir fazer na totalidade. Por exemplo, essa questão ali deles repartindo todos os seus bens, vendendo tudo que tinha, depositando ali aos pés dos apóstolos. Não é que nós vamos fazer isso, os pais de família, cada um de nós vamos abandonar nossos empregos, vender o que temos e depositar ali aos pés do pastor e repartir aquilo. E sabemos que não é possível nós fazermos isso, porque temos 3 classes de crentes na igreja, tem pessoas incrédulas ali, pessoas que vêm somente para conseguir a ajuda da igreja, essas coisas. Então, se faz uma coisa dessa, nós teríamos muitos aproveitadores, pessoas que já não gostam de trabalhar mesmo, pessoas que enfim, os irmãos sabem dos vários tipos de pessoas que nós temos. Então, esse comportamento aí foi para aquele tempo devido ao que Jesus falou para eles.
Agora, preste atenção. Agora preste atenção. Também nós sabemos que aqueles que têm realmente crido, que tem sido revelado para eles, que o rapto é uma revelação, né? Todos nós sabemos disso. Só ler lá a mensagem do arrebatamento. Aqueles que o rapto tem sido revelado, eles não estão apegados nessas coisas materiais aqui não. Então, nós temos visto hoje a igreja agindo contrária ao que aquela igreja agiu. É lógico, como eu falei, nós não vamos vender tudo, entregar aos pés dos pastores e agora vamos trabalhar mais e vamos repartir ali, ficar só na igreja ali, comer, né, uns com os outros. Não vamos chegar nesse ponto ali. Só que vamos continuar trabalhando, né, como Enoque estava ali fazendo suas coisas, mas nós vamos chegando a um ponto que cada vez mais nós iremos nos desligando destas coisas naturais. E em contrapartida, a igreja, a que se chama igreja hoje, falando da mensagem, das pessoas aí que congregam, que professam ser da mensagem, nós temos visto eles buscarem cada vez mais as coisas desse mundo. Eles lutarem cada vez mais por bens materiais. Pastores construindo seus impérios. Isso não é um paradoxo quando nós comparamos com a igreja lá primitiva, que estava vivendo um êxodo? Estou falando isso porque essa citação aqui que eu estou na tela é da mensagem o êxodo, vocês vão ver. E nós estamos vivendo o terceiro êxodo. Então, o que eu estou tentando chamar a atenção de vocês? Nós não vamos chegar àquele ponto de vender tudo, reunir na igreja agora e viver daquilo que nós vendemos. Porém, nós precisamos observar que vivemos um êxodo e os filhos de Deus estão aqui neste mundo trabalhando, fazendo as coisas aqui naturais que tem que fazer, mas o seu objetivo principal, a sua prioridade é esse arrebatamento, é essa saída. O Filho de Deus, que o arrebatamento está sendo revelado para ele, não está discutindo direita ou esquerda, não entrou nesse espírito demoníaco aí, nessa bagunça, nessa confusão, porque em todas as áreas você pode observar, política, em todas as áreas, é uma tremenda confusão. As igrejas da mensagem é uma tremenda confusão, é Babilônia. As denominações é uma tremenda confusão, eles não estão conseguindo se entender. Os governos é uma confusão, não estão conseguindo entender. É Gênesis capítulo 11. Mas o eleito, como aconteceu com Abraão, Deus o chamou para um êxodo, para uma saída daquela confusão. Então, é isso que você precisa observar. Eu não estou dizendo aqui que agora nós vamos abrir mão de tudo, vender nossas casas, sair de nossos empregos, vamos levar tudo para os nossos pastores ali e repartir ali o que temos. E é claro que os filhos de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, eles estão ajudando uns aos outros, porque eles não estão preocupados, não estão agarrados nessas coisas terrenas. Porque vocês observam que os apóstolos, aquela igreja primitiva, aqueles cristãos, eles desapegaram disso, porque quando eles foram sair dali, irmãos, eles não tinham nada a perder. Eles não tinham uma grande casa, não tinha, quem sabe, eu tenho 2, 3 camelos, tenho isso, tenho aquilo, nossa, mas para me sair daqui, como a mulher de Ló, por exemplo. Quantas coisas que tinha lá em Sodoma. E ela não conseguiu, o coração dela estava lá.
Agora o Filho de Deus vai desapegando, que aí ele não tem nada a perder, ele só tem um tesouro no reino de Deus, o coração dele está no reino de Deus. Ele ficou vazio de tal forma desse mundo que ele pode ser levado. Agora as pessoas estão tão pesadas, estão tão cheias de cargas, de bens materiais, de coisas terrenas, que não vai alçar voo, irmãos. E não tem combustível suficiente, não tem Espírito Santo suficiente para levantar essa nave delas. Então é nesse ponto que eu estou tentando chamar as vossas atenções. Né? Como o profeta disse, continue plantando suas batatas, mas sem se enrolar nas ramas. Agora fique atento, que o inimigo hoje não está enrolando as pessoas com coisas erradas, na maioria das vezes. É com trabalho, é com conforto, com coisas que são direitos das pessoas. Mas qual é o nosso principal objetivo? Qual é nosso principal propósito? Aí nós temos que ter o discernimento, temos que nos despertar. Então, seguindo aqui, parágrafo 63. Maravilhoso ver a palavra de Deus. Como alguém poderia dizer que ela não é inspirada? Isso foi há cerca de 2.800 anos, você sabe. E como ele prometeu, e o que ele fez e pôs ali como exemplo. Como ele faz a sombra de uma coisa testificado positivo. Chegarei a isso, esta noite, entre a lua e o sol, querendo o Senhor. Mas primeiro deveríamos revisar Gênesis para ver o que eles estavam lá no Egito. Por que o povo de Deus estaria fora daquela terra? Afinal de contas, Deus prometeu isso, bem ali onde foi o começo, com Abraão, Isaac e Jacó na Palestina. Deus lhes deu aquela terra e disse, é esta. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhes proveu? É uma grande pergunta. Nós sabemos que os filhos de Deus só eram abençoados na terra que Deus deu para eles. E eles estavam fora de sua terra. Agora, aquilo era o natural. E quando nós olhamos para o espiritual hoje, nós, como igreja do Deus vivo, não seremos abençoados, mas não é essas bênçãos que as pessoas querem, não, irmãos. Nessas bênçãos naturais aí que vai na Igreja Universal que você é abençoado. Não precisa de estar na mensagem para ter essas bênçãos, não. Se é só isso que a pessoa quer, vai na Igreja Universal, vai na igreja essas igrejas aí. Então, por que o povo não estaria no lugar que Deus lhe proveu? Nós não alcançaremos os mesmos resultados daquela igreja original, aquela igreja verdadeira, fora do lugar que Deus proveu para nós. E que lugar que é esse? É em Cristo, em Sua palavra. Fora da palavra de Deus, nós jamais alcançaremos os mesmos resultados. Não tem rapto, não tem nada. Essas bênçãos naturais aqui, que as pessoas acham que isso aí é ser abençoado por Deus, igual Caim também tinha essas bênçãos, isso aí, irmãos, são leis que já foram estabelecidas. Se você pegar a semente e no solo adequado, plantar aquilo na estação adequada, fazer ali os procedimentos, você vai colher na estação determinada. E qualquer ímpio que plante, a chuva vai cair. A chuva não olha se é ímpio, se é filho de Deus, não interessa. São leis já estabelecidas. Se uma prostituta engravidar, leis já foram estabelecidas. Ali no seu organismo, no seu ventre, os processos vão acontecer e vai nascer uma criança virgem.
mesmo que a mãe foi uma prostituta. Então veja, é uma grande pergunta para nós hoje. Por que o povo não estaria no lugar que Deus lhe proveu? O que aconteceu com esse povo que agora estavam sendo escravizados no Egito? O que está acontecendo com esse povo hoje, chamado da mensagem? Por que está toda essa confusão? Por que estão sendo escravizados pelos sistemas humanos, por lideranças de homem? Por que está sendo retido deles o poder de Deus? Por que estão como Sansão ali, com seus olhos furados? Não conseguem ver as verdades bíblicas que estão debaixo dos nossos olhos? Essa é a pergunta de hoje também. Deus nos deu um Pentecostes. Ele nos deu o livro de Atos. O livro de Atos não foi só para aqueles dias. Deus nos deu o livro de Atos. Tem coisa que realmente estava sendo cumprimento daqueles dias, sim. Mas, no geral, aquilo é para os nossos dias também. Não adianta, irmãos, a gente tapar o sol com a peneira. A verdadeira igreja de Deus vai produzir os mesmos frutos, vai produzir os mesmos resultados. E eu não estou falando que é um grupo específico. Nós vamos aprofundando aqui. A igreja de Deus são indivíduos. Pode ser 2 em um grupo aqui, 3 num grupo lá. Eu não estou falando que é o grupo fulano de tal que é a igreja de Deus. Não estou dizendo isso. É uma minoria. Quem sabe um aqui numa cidade, um acolá, mas essa igreja de Deus, ela está produzindo os mesmos frutos que a igreja Alfa lá produziu. Porque o Deus é o mesmo. Deus não fica menos poderoso com o passar do tempo. Deus não fica velho igual nós. Vai perdendo as suas capacidades. Ele nos deu o Espírito Santo para nos conduzir e nos guiar. Ele nos deu uma terra. E por que estamos fora dela? Pense nisso, irmãos. Por que a igreja está fora dela? Por que a grande igreja cristã hoje não está vivendo novamente como o livro de Atos, produzindo a mesma coisa? Aí você poderia pensar que era eu que estava interrogando isso. Então leia aí o profeta perguntando para você. Há um motivo para isto. Então vamos seguindo. Todos sabemos que estamos divididos. Sim, é o que está acontecendo hoje, né? Estamos numa terrível condição. E a mais terrível condição em que o cristianismo já viveu é hoje. E estamos bem à orla ou à beira do grande e terrível julgamento, esperando a igreja. E antes que este julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo. Então agora, preste atenção, irmãos. Do mesmo modo que chamou então. Veja, lá no primeiro êxodo com Israel, Deus estava prestes a trazer um julgamento ao Egito, e o que Deus fez? Trouxe um êxodo a Israel. Chegou na segunda vinda, lá no segundo êxodo, estava prestes a vir um julgamento, um juízo, um terrível juízo ali para Jerusalém, para Israel. O que Deus fez? Deus chamou os seus eleitos, os seus filhos, a um êxodo.
E nós lemos ali no livro de Atos como que as pessoas estavam se desfazendo das coisas naturais, se desapegando. Porque havia um chamado, havia uma revelação nos seus corações para uma saída. E assim, eles não serem alcançados por aquele grande e terrível juízo. E agora, vivemos também prestes a um grande e terrível juízo eminente. Uma grande tribulação como nunca houve. E antes que esse julgamento possa acontecer, Deus está chamando um êxodo, do mesmo modo que chamou então. Os pecados dos amorreus estavam amontoados, de modo que ele está chamando um êxodo espiritual. Agora voltemos só por um momento, em tipo, e verifiquemos. Porque lá Deus tinha dito para Abraão que quando a taça dos amorreus transbordasse, então seria o momento que Deus cumpriria suas promessas. E hoje, irmãos, nós olhando para todos esses sinais, para tudo que tem acontecido, nós estamos vendo que essa taça, que essas taças estão para transbordar. Eles foram para o Egito tudo por causa do ciúme de um irmão. Essa é a razão por que Israel estava no Egito naquela época, fora da terra. Lembre-se, as promessas de Deus eram só enquanto eles permanecessem naquela terra. Irmãos, isso aqui é perfeito. O que aconteceu com José lá, em Gênesis, aconteceu com Jesus. Os irmãos de Jesus ficaram com ciúme dele, por causa que Deus era com Jesus, o Espírito Santo, Deus encarnado, fazendo todas aquelas obras, ficaram com ciúme, mataram ele. E o que aconteceu? Israel foi disperso ao redor da terra, como todo mundo conhece a história. Deus vem através daqueles ismos ali, né? Fascismo, nazismo, Hitler, Stalin, todos aqueles homens, e faz aquele massacre dos judeus, empurrando eles agora para a sua terra novamente. Veja como é perfeito. E até hoje os judeus ainda voltando para a sua terra, porque eles têm 144 mil, tem que estar reunido ali. Tudo por causa do ciúme de um irmão. Agora, isso aqui falando de Israel. E a respeito da igreja gentia, será que aconteceu algo parecido? E então nós verificamos ao fazer isto que José foi tirado dentre seus irmãos as denominações e posto sozinho. Está vendo? Seus irmãos, todos na terra, e então veio uma tão grande coisa. Nós compreendemos que Israel, contanto que eles habitassem em sua habitação e permanecessem. Agora, essa é uma boa coisa, permanecer no lugar, posicionalmente, isso mesmo. Mas eles se desfizeram do Espírito. O que aconteceu aqui também, agora com a igreja gentia, José foi tirado dentre seus irmãos, as denominações, e posto sozinho. O que aconteceu no Pentecostes, agora falando da sétima era da igreja, quando o Espírito Santo então voltou a ser derramado, eles rejeitaram, as igrejas rejeitaram, os próprios pentecostais rejeitaram o selo de Deus, rejeitaram o casamento com ele, rejeitaram ser esposa dele, se desfizeram do Espírito. Veja, aqui o profeta dizendo, parágrafo 75, os fundamentalistas hoje posicionalmente sabem o que são, por concepção intelectual da Bíblia, mas não há espírito. Eles rejeitaram José. Então preste atenção, irmãos, o profeta está chamando o Espírito Santo aqui de José. Então expulsaram. Eles não quiseram ter nada a ver com isto.
é um bando de santos roladores, não queremos ter nada a ver com isso. Eles o excomungaram, venderam-no ao mundo. Eles estavam fora do companheirismo deles. Não é o que está acontecendo com as igrejas chamadas da mensagem? Estão expulsando José, estão rejeitando José. Como Israel fez lá em Gênesis no primeiro êxodo, como eles fizeram no segundo êxodo, agora as igrejas estão fazendo. Estão rejeitando José, o Espírito Santo. Não querem ter nada a ver com essas experiências pentecostais, do Pentecostes, da igreja original. Não querem ter nada a ver com isso. Estão expulsando José novamente. Isso está na mensagem do terceiro êxodo, 30/6/63. Então vamos caminhar aqui só mais um pouquinho. Veja que momento estamos vivendo, irmãos. Então, atrelado a isso aqui, eu vou postar ali o link, o comunismo na igreja. E veja como a coisa está grave, irmãos. Ó homens e mulheres, nesta noite, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor, ó irmãos e irmãs que estiverem assistindo, que assistirem esse vídeo, ouça o que o alarido, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas, ouça, irmãos. Não perca essa oportunidade. Ó homens e mulheres, nesta noite, ou neste dia, se você pudesse olhar ao redor e ver quão perto estamos da vinda do Senhor. Vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, têm rejeitado José. Irmãos, é tanta coisa que vai vindo aqui, não tem como descarregar tudo de uma vez. Mas veja esse quadro, irmãos. Os irmãos de José o rejeitaram. Aquilo seria a primeira vinda de José para eles. Eles rejeitaram. Sendo eles filho de Jacó. Quem que é Jacó? Jacó, que foi mudado para Israel, era a graça. Eles estavam debaixo da dispensação da graça. E o que aconteceu? Houve uma segunda vinda de José, quando eles então vão para o Egito. E agora José sendo governador. Agora o juízo caindo, fome. Agora estavam nas mãos de José. E ali ainda acharam graça, um tipo das virgens nécias ali de Apocalipse 15, né? Tiveram fome nessa grande tribulação. Irmãos, veja esse quadro. Essas pessoas que rejeitam José hoje vão se encontrar com esse José depois desses 3 anos e meio, nessa volta desse José em Apocalipse 19, a partir do verso 11. Irmãos, veja o quadro que está formando. Vocês que têm adiado o batismo do Espírito Santo, talvez você descansou sobre alguma sensação ou algo que você fez que Satanás pode personificar e não pode ter o verdadeiro Espírito em você para entrar inteiramente na promessa de Deus. Como pode um homem que alega ter o Espírito Santo negar sua palavra desta Bíblia como não sendo correta? Você não pode fazer isto. Só há uma igreja verdadeira através do batismo do Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Como houve a primeira, qualquer uma hoje, para haver essa hoje,
essa igreja ômega só através do verdadeiro batismo do Espírito Santo. Agora, como o profeta está dizendo ali, baseado no que o profeta está dizendo ali, como pode um pastor, um membro, seja lá quem for, que nega alguma escritura dessa Bíblia, que nega alguma parte dessa Bíblia, afirmar que tem o Espírito Santo, professar que pertence a essa mensagem? Como pode? Não importa quão religioso seja você, a quantas igrejas você pertença, em quantos livros esteja o seu nome, se aquele genuíno Espírito Santo está em você, que é esta palavra manifesta, você verá a mensagem e a hora, porque é o Espírito Santo que faz isso. Então, irmãos, o profeta está dizendo que nós só podemos reconhecer o dia e a mensagem, como ele mesmo pregou, pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Nós só podemos ver a palavra de Deus manifestada nos nossos dias através do Espírito Santo. Percebe a urgência, a gravidade? Porém, tem que haver algo para clarear aquilo, a inspiração atingi-lo. E se você derrama água no chão e não há nenhuma semente ali para ser atingida por aquilo, como aquilo pode produzir alguma coisa? Ai, irmãos, agora a coisa fica bem fina, né? Aperta. Aí nós entendemos que muitas pessoas dentro desses grupos aí, chamados da mensagem, não têm semente. Por isso, a água bate, essa chuva seródia, essa chuva temporã, mas não há semente. E aí, o que o profeta diz? Como aquilo pode produzir alguma coisa? Não tem como, né? Não há nada ali que possa nascer. Aí isso traz um desespero, irmãos. Por que muitas pessoas não atingem o novo nascimento? Não tem a semente ali. Vai nascer o quê? Aí vem ensino, vem pregação, vem todas as formas. Mas não há semente. Como que pode produzir alguma coisa? Isto é, que apenas o eleito de Deus verá isto. Aí a coisa agora estreita de uma tal maneira. Agora, irmãos, eu não estou aqui para apontar quem é eleito e quem não é. Mas eu estou aqui para te mostrar o que diz a mensagem, o que diz a Bíblia. E o profeta está mostrando, também a Bíblia nos mostra, que apenas o eleito de Deus verá isto. No mais, as pessoas passarão, como estão passando, despercebidas. Quantas pessoas hoje, no contexto que você vive, que estão preocupadas com isso aqui que nós estamos lendo? Quantas pessoas? No contexto que eu vivo, onde eu congrego, você, no contexto de vida que você tem, quantas pessoas? Você pode, quem sabe, contar, no máximo, nas duas mãos e olhe lá. Ouvi, mas agora vejo, 27 de novembro de 1965. Então, meus irmãos, é realmente um quadro dramático
que nós ficamos preocupados, né? Mas, se nós estamos vendo isso, e o profeta diz que apenas o eleito de Deus verá isto, isso traz um grande regozijo em nossos corações, né? Então, mais um pouquinho aqui do conteúdo para aproximarmos aqui já do final. João capítulo 3, muito conhecido de nós todos. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Como eu disse para os irmãos ali em Itajaí, pessoas que têm apenas informação a respeito de Deus, a respeito da mensagem. Não tinha revelação, né? Por quê? Por que não tinha revelação? Aí Jesus explica. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, a revelação parte do princípio que você só pode ver o reino de Deus, o que é entender o reino de Deus, se nascer no reino de Deus. Se você é nascido no reino de Deus. Do contrário, Jesus diz: ninguém. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Aí, imagina a decepção de Jesus, né? Um mestre, uma autoridade lá entre os judeus vindo com uma conversa dessa, né? Quem sabe Jesus ali esperando, né? O homem, né, com todo o conhecimento que tinha, acompanhar ali Jesus, né? Voar, pelo menos razoável ali na profundidade das Escrituras, mas não. O homem totalmente terreno, como nós temos visto, né? Quantos líderes aí, quantas autoridades aí da mensagem estão aqui igual Nicodemos, né? Não passam das coisas terrenas, não passam dessa dimensão natural. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. São guiados pelo Espírito Santo, né? João capítulo 3, né? Então, irmãos, para finalizar com essa citação do profeta, né? Lemos ali João capítulo 3, agora a explicação do profeta. Daqui a pouco eu mostro a citação. Parágrafo 37. Jesus disse a Nicodemos: o vento assopra onde quer. Não sabes por qual caminho vem ou para onde está indo. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Não se pode entendê-lo. Ele vem de algum lugar. E não é metodista, não é batista, não é pentecostal. Isso aqui é maravilhoso. Não é nenhuma organização. É um nascimento. Nascido do reino de Deus. Então, essa verdadeira igreja, irmãos, não é a placa tal, o companheirismo tal, o grupo tal. Não. Veja lá, João capítulo 3, verso 8. Não é uma organização, é um nascimento, nascido no reino de Deus. Veja como é perfeito. Agora, tentar organizá-lo então o torna anticristo. Porque qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Então, todas as igrejas, meus irmãos, chamadas da mensagem, que têm se organizado, o que o profeta está dizendo? Agora, tentar organizá-lo, então o torna anticristo. É o profeta que está dizendo.
porque qualquer coisa que seja contra o ensino de Cristo é anticristo. Agora, onde começou essa organização então? Jesus, quando esteve na Terra, nunca organizou nenhuma igreja. Ele falou de uma igreja vindoura, mas nunca organizou nenhuma igreja. Nunca houve uma igreja organizada, por centenas de anos após a morte do último apóstolo. E a primeira igreja organizada que alguma vez esteve na Terra foi a Igreja Católica Romana. Agora, eu tenho os pais pré-nicenos, o livro dos Mártires de Fox, os escritos de Joséfo, as eras primitivas de Pemberman e muitos dos grandes escritores antigos. E em nenhum lugar jamais se escreveu, em nenhuma página da história, onde alguma vez tenha havido uma igreja organizada até que a Igreja Católica Romana foi organizada. E ela se tornou uma organização, o que era contrário a Deus. Agora, se tal coisa estava vindo, desejaria poder transmitir-lhes isto. Se tal coisa estava vindo, e seria um anticristo tão grande, não deveria Deus conhecer isto de antemão, se ele é o Deus infinito? A congregação diz, amém, ele é infinito. Não saberia ele que estas coisas estariam vindo? E se é uma coisa tão horrível, não advertiria ele sua igreja de antemão? Amém? Agora, espero que tenham um melhor entendimento do porquê eu falo duro, não contra o povo nas organizações, mas contra as organizações em sua natureza. Não pode ser nada mais que anticristo em cada uma delas. A Igreja de Deus é livre. A Igreja de Deus não é limitada por nenhuma fronteira, porque de mar a mar é de Deus. Todo ser humano sobre a terra lhe pertence, quer seja católico, protestante ou o que quer que seja. Deus busca os de coração honesto e somos salvos pela fé, crendo nele. Essa é a igreja. Agora, veja, a igreja não é uma organização. E toda vez que você vir uma organização, somente lembre-se, anticristo, está escrito por cima dela. Meu Deus! Aqui está na Bíblia. Isso está tão claro quanto eu saiba lê-la. Eu tenho muitos amigos preciosos sentados aqui que pertencem a uma organização. Eu não digo que vocês são anticristo. Agora aqui está um detalhe importante, né? Não é chamar as pessoas de anticristo. É a organização, é aquele sistema. Então preste bem atenção, irmãos. Tem pessoas que saem chamando os próprios irmãos, né, da mensagem, que não caminharam, né, que não deram aquele passo que eles deram, chamam esses de anticristo, esses que ficaram. Não é assim que o profeta fazia, né? Não digo que vocês são anticristo, não estou chamando-os disso, mas por trás da coisa toda, e parece que o diabo torceu isso de tal maneira que você tem de ter algo assim ou nem ao menos o deixam pregar. É a mesma coisa que as nações têm. Não se pode ser homem nem sem uma nação. Tem de se ter uma nação em algum lugar. Você tem de ser americano, ou alemão, ou alguma coisa. Vejam, está tudo torcido. Interessante isso que o profeta fala, né? E é tão comum hoje, né? Eu pertenço, sou da nação tal, sou brasileiro, sou alemão, sou americano, sou italiano. E o profeta comparando isso com as organizações, né? Deste modo, realmente um verdadeiro cristão nascido de novo é quase um errante aos olhos do mundo. Ele é um renegado, mas aos olhos de Deus é precioso. Desejaria que tivéssemos tempo para ir a Hebreus 11 e ver como aqueles guerreiros da fé, como Abraão saiu e chamou a si próprio de peregrino estrangeiro, disse que este mundo era seu lar, mas ele estava vagando, buscando uma cidade da qual o artífice construtor é Deus. E se nós
Estando mortos em Cristo, nos tornamos semente de Abraão e somos herdeiro dele pela promessa. E o que isso faz de nós? Peregrinos e errantes. Não estamos depositando nossa confiança na direita ou na esquerda. Estamos aguardando esse reino messiânico de Cristo no milênio e após. Quando Israel saiu do Egito, o profeta vai falando, havia Moabe, um grande país organizado, havia também Esaú, grande país organizado, e aqui estava Israel, um que não era uma denominação chegando. Ambos fundamentalmente na palavra. Lembre-se, Balaão ofereceu o mesmo sacrifício que Israel oferecia, 7 altares, a exigência de Deus, 7 sacrifícios limpos, 7 carneiros, falando da vinda de um justo. Fundamentalmente, ambos estavam certos, fundamentalmente falando, mas o que Balaão falhou em ver, ele falhou em ver aquele sobrenatural no meio de Israel, aquele grupo interdenominacional. Nenhum lugar para ir. Eles estavam vagando, mas estavam a caminho de algum lugar. Conectado a João 3, verso 8. Então, muitas igrejas hoje, fundamentalmente, como o profeta diz aqui, estão certos. Tem a mensagem do profeta, tem a Bíblia, tem os fundamentos, mas estão falhando em ver o sobrenatural. Porque a verdadeira igreja é sobrenatural. Ela é nascida de novo. Para compreender as coisas de Deus, como Jesus estava explicando para Nicodemos, tem que nascer nesse reino, que é sobrenatural. É assim que a Igreja do Deus Vivo é hoje. Ela não é organizada no que diz respeito ao mundo, mas é unida não por ligaduras denominacionais, mas pelo poder e Espírito de Jesus Cristo, pelos laços do amor. Como aquela igreja lá no princípio, em Atos, estava unida, unânime, pelo Espírito Santo. Se você é cristão, você é uma criatura nascida de novo. Você está no reino místico de Deus. Seus olhos não estão postos nas coisas deste mundo, mas nas coisas de cima. E é aí que quando você está na igreja. Essa é a igreja, não é uma organização. Nunca pode ser uma organização. Marquem o que eu digo. A Igreja do Deus Vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Então, se alguém se levanta, seja com as coisas que hão de ser, né? Seja os rudimentos, né? Os fundamentos, né? A base, seja a abertura da palavra, ou seja, coisas futuras, né? Milênio, terceira vinda, essas coisas, não é um grupo em particular. E aí essas pessoas agora se consideram como as eleitas e as outras não. Aí o profeta está dizendo, a igreja do Deus vivo nunca pode ser algum grupo em particular. Não pode ser uma organização. Tem de ser um corpo místico, o Espírito Santo. Um pouco adiante, se tivermos tempo, entraremos diretamente nisto. Então, é um corpo místico, o Espírito Santo. Então, todos esses, seja no grupo A, no grupo B, no grupo C, no grupo D, que foram batizados com o Espírito Santo, fazem parte desse corpo místico de Jesus Cristo, portanto, são parte da igreja verdadeira. Agora estão vendo o que igreja significa? Igreja não significa um grupo. Não. Agora estão vendo o que igreja significa? Igreja significa um grupo chamado para fora. Um povo chamado para fora que é governado somente pelo rei deste reino messiânico. Oh, isso não é maravilhoso? A congregação diz amém. Eu amo isso. Quando li isso hoje, quando disse ali o reino, o império messiânico, o escritor se expressou desta forma, império messiânico. O escritor também disse, não há tal coisa da igreja do Deus vivo alguma vez organizada. Uma organização é algo que foi adotado
para tomar o lugar dela. Que coisa tremenda, né? Estou tão alegre em saber esta noite que eles estão vindo do leste, do oeste, norte e sul, puxando a si mesmos para fora, adorando, esperando pela vinda do Senhor. A Bíblia diz que eles farão isso nos últimos dias. Exatamente isso. Eles viriam correndo do leste ao oeste, norte e sul, em busca da verdadeira palavra de Deus. Uma fome não por pão e água, mas por ouvir a palavra de Deus. E como isso tem acontecido, né? Nós vemos igrejas que os líderes ali, com a mensagem na mão, com a Bíblia, e o povo está passando fome. Com essa dispensa toda que o profeta armazenou, essas mensagens, e o povo está passando fome. Por quê? Por que o povo está passando fome, irmãos? Aqui eu vou trazer um dos motivos, são vários, um dos motivos. Aqui está um dos principais, que é essa escritura aqui se cumprindo. Mas um dos motivos é assim: Deus tem um programa, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Ele é um Deus imutável, Ele age da mesma forma sempre, Ele não muda. Deus trabalha com os dons, Deus opera através dos dons. Mas hoje, os pastores, não é mais através da ordenação de Deus. Não só pastores, mas ministros em geral. Não são mais através da ordenação de Deus. Deus chamou aquele homem, Deus escolheu aquele homem, deu um dom para aquele homem, enviou aquele homem. Não, hoje, se o dízimo é gordo, se é parente ali do pastor, do ministro, se é filho do pastor, aí tem a questão, né, de hierarquia, né? Filho do pastor aí vai ser pastor também. Então, é como se Deus não trabalha dessa forma. A política, aí as pessoas fazem igual em empresa, né? Vai puxando o saco ali, vai fazendo aquele bem bolado ali para poder conseguir aquele cargo, aquela cadeira, como acontece aí na política também, né? Então, dessa forma, o que acontece? Essas pessoas estão ali, mas elas não foram chamadas para aquilo, não tem dom para aquilo, aí a coisa não flui, não acontece. Pega a mensagem, lê ali, né, como qualquer um que for alfabetizado consegue ler, só que não consegue extrair, não tem a dinâmica, não tem o poder para extrair a vida daquilo. Aí o povo fica com fome, o povo está com fome, com as mensagens na mão. Agora, acha que esses homens vão ter humildade para reconhecer que eles não foram chamados para aquilo, que eles não têm dom para aquilo? Não vai reconhecer. Mas está aqui, né? As escrituras se cumprindo. A gente vai nos lugares, viaja aqui, vai ali e vê como isso está se cumprindo, né? As pessoas com fome de ouvir a palavra de Deus. Então eu vou encerrar por aqui, irmãos. Essa mensagem que eu estou lendo aqui para vocês, parei no parágrafo 68 aqui. Deixa eu pegar aqui qual que é a mensagem aqui para vocês. Ó, 5 identificações. Vou colocar maior aqui para vocês visualizar. 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo, né? Eu parei aqui no 68, nós vamos continuar lendo na próxima oportunidade com a permissão de Deus. É uma mensagem muito importante, né? Ali o profeta aponta características, né, importantes dessa verdadeira igreja. E claro, tem tantas outras mensagens e escrituras aqui que nós estamos lendo, todo um contexto, né, para nós observarmos isso. Então, que Deus continue vos abençoando, que Deus nos ajude para reconhecer o dia e a hora que nós estamos vivendo. Um grande shalom, que Deus vos abençoe.